Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz na tua vida, alegria, prosperidade, abundância e justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida. Senhor, tu és o juiz de toda a terra. Confiamos em ti contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda contrariedade. Oramos também liberando uma palavra para que haja justiça em nossas portas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que foi usado ou foi feito para nos prejudicar ou para impedir com que algo chegasse a nós, oramos e pedimos uma restituição do Senhor, total e completa. Também oramos para que haja salvação total dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconhecemos a nossa dependência, a nossa humanidade e declaramos que Tu és Deus em nossa vida. Por isso oramos pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder daquele que cura, Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, cremos em Jesus e declaramos saúde divina, tocando o teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Leva embora, Pai, todo tipo de alergia, leva embora toda infecção, toda inflamação, todo câncer, todas as dores no corpo, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, Ele cura. Creia, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre a tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Eu creio. Eu quero fazer uma segunda oração por você e no final aqui dessa live eu vou estar orando por pessoas que sentem dores no corpo, muitas dores. Tem gente que sente o dia inteiro dor no corpo, dor nas costas, dor nas juntas, dor na cabeça. Eu vou estar orando por isso no final hoje aqui. Eu vou estar orando também por mulheres que desejam muito engravidar. Eu tenho dito aqui que eu creio que Jesus Cristo cura. A nossa fé está nele. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus opera milagres e a nossa fé está em Jesus. Eu tenho me sentido impelido, assim, de forma muito, muito forte, a orar pelos doentes, sabe? A colocar as pessoas diante de Deus, a orar pela saúde delas. E se você conhece pessoas que estão doentes, manda essa oração para essa pessoa. Ainda que ela esteja numa CTI, se tem alguém lá com ela, manda para essa pessoa que está de acompanhante no hospital, para que ligue a oração, pode ser bem baixinho, próximo dessa pessoa, em o nome de Jesus. Quero pedir também para você que você compartilhe essa oração com amigos, com pessoas queridas que você conhece, com familiares, em grupos, em listas de transmissão, compartilhe essa oração. Deus me deu uma missão. E a missão que Deus me deu era e é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que eu puder. E eu tenho feito isso no Brasil, fora do Brasil. Já ministrei a palavra na Itália, já ministrei a palavra em Portugal, já ministrei a palavra nos Estados Unidos, já ministrei a palavra em Honduras, já ministrei a palavra, enfim, em muitos lugares por onde Deus me levou, Uruguai, enfim, Argentina. Deus tem me levado a muitos lugares e eu sou grato a Deus por isso, programas de televisão, enfim, Deus é maravilhoso e essa é a nossa missão. E se Deus colocou você aí, não é só para você, sabe, receber, é para você também ser um compartilhador e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? As bênçãos não podem parar em nós. As bênçãos não podem parar em nós.
Nós precisamos ser um compartilhador. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Ou seja, o que vinha nas mãos de Jesus multiplicava. E o que vem nas tuas mãos para em você? Ou é multiplicado? É isso. Então, se você puder, ou se Deus lhe der uma estratégia de você multiplicar a minha mensagem, compartilhando nos grupos, mandando para pessoas, faça isso agora, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você e no final vou fazer essa oração especial, tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Existe um propósito de você estar aí, assim como existe um propósito de eu estar aqui. Amém? No nosso propósito de vida, nós vamos passar por alguns períodos de dor. E isso não é, inerente a uma pessoa só, ou a duas, ou a algumas. Todos passam por momentos de dor. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições são as dores da vida. Coisas que você não gostaria de passar e que você acaba passando. Todo campeão conhece a dor. Todo campeão. Se a história de Rocky Balboa fosse uma história verdadeira, então ele diria, sim, o campeão tem que levar um pouco de dor para ele sair com o cinturão. E assim é tudo na vida. Toda pessoa que começa a construir uma coisa, ela não vai ter só flores pela frente, ela não vai ter só elogios pela frente, não, ela vai ter desafios. Ela vai ter que vencer crises financeiras. Ela vai ter que ter uma equipe com ela e essa equipe não é perfeita. Então, as dores, os períodos de dor, eles fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Perder alguém, certo? Eu ouvi falar que um pastor não é um pastor se ele nunca fez um funeral. Né? Por quê? Porque a vida humana é nascer, crescer e um dia morrer. Eu perdi as contas de quantos velórios eu já participei, onde eu compartilhei palavra, pessoas que foram muito queridas para a gente. E eu entendo que a vida humana, na vida humana, as pessoas têm que conhecerem, né, o que é a dor e o que ela representa. Inclusive, eu creio, como a Bíblia diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque é a dor, né? As pessoas enfrentam a dor e elas têm que aprender a lidar com a dor. Deus nos chamou para aprender a lidar com a dor. E mais, também achar formas de vencer ela. Certo? Porque até para a dor da perda tem uma cura. Até para a dor, onde o ser humano ele se questiona e ele se pergunta do propósito da vida, né? E quando ele vê os entes queridos partindo, ele pensa, para onde eu vou? Bem, Jesus também tem a resposta para essa dor. Ou seja, por meio dele nós temos salvação. Então Jesus tem a resposta para toda a dor do ser humano. Então toda dor tem uma resposta. Toda dor tem uma resposta. E você encontra essa resposta em Cristo e na palavra dele. A dor é algo desconfortável, gerado por uma desordem no seu corpo, na sua casa, na sua vida. A dor é um desconforto criado pelo surgimento sobrenatural de uma pessoa também. Um período ou um milagre que o Senhor está trazendo em sua vida. As mães experimentam a dor quando dão à luz a seus filhos. Jesus experimentou a dor. Em 2 Coríntios 11, 27, a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O grande apóstolo Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, um homem que teve a sua vida transformada por Deus, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, esse homem falou sobre a dor. Porque é impossível você viver aqui nessa terra sem você ter que enfrentar e vencer esses períodos de dor. Quantas vezes? Eu atendi pessoas
pessoas com uma dor muito grande, de perda, uma dor de traição, uma dor de enfermidade na família, dentro de casa. Então, são coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. E existe algumas chaves que eu quero dar para você hoje, certo? Para você vencer a dor. E eu quero falar de 4 chaves rapidamente. A primeira: quando você estiver enfrentando dor, recuse o pânico. Acalme-se. Tire um tempo para ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Lamentações 3, 25 e 26: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, em vez de nós ficarmos desesperados em um momento de dor, nós temos que recusar o pânico. Escreva isso aqui nos comentários. Recuse o pânico. Certo? Essa deve ser uma direção para as nossas vidas. Recuse o pânico. Porque o diabo sempre quer atear fogo nas nossas emoções. Fazer com que nos desesperemos. Fazer com que nos entristeçamos profundamente. Mas não. Nós devemos ir a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo vai trazer a calmaria no meio da tempestade. A segunda coisa: esteja determinado a manter-se buscando o Senhor mesmo nas experiências dolorosas, focando nas promessas de Deus. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Em 2 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, que era seu protegido, escrevendo assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo: agora que você está nesse período de dor, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que se manter firme. Você vai ter que acreditar em Jesus, na palavra dele, na promessa dele, que ele está com você. Ou seja, nós não podemos deixar com que as dores da vida nos tirem da presença do Senhor. Ao contrário, as dores da vida devem, eu posso dizer, ser combustível para nós buscarmos mais ao Senhor, para nos rendermos mais ao Senhor. Porque eu sei de uma coisa: quando você está enfrentando um ataque, quando você está enfrentando injustiças, isso eu sei já de vários momentos da minha vida. O que a gente precisa, às vezes, não é dinheiro. O que a gente precisa, às vezes, não é nem de conversar com alguém, porque às vezes você vai conversar com alguém e você pode até tirar um pouco daquilo de dentro de você, mas não vai resolver. Mas o que você precisa, quando você está passando por um momento difícil, é de força de Deus. Força para suportar aquele momento, força para lidar com as batalhas na sua mente, força, para lidar com as coisas que estão em seu entorno. Então, nós só conseguiremos verdadeiramente vencer e suportar as dificuldades da vida se nós nos colocarmos diante de Deus. Se nos colocarmos diante de Deus e nos mantivermos firmes no propósito do Senhor. Então, peça força a Deus. É o que você precisa nesse momento. Você precisa de força de Deus. Força para pensar, força para se reorganizar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Terceira coisa: mantenha o jejum e seja fortalecido, absorvendo a palavra de Deus diariamente. Em Efésios 6,14 a Bíblia diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética. Podem querer te destruir, mas aquele que te constrói todos os dias jamais permitirá com que o justo seja desamparado. Você não será desamparado, porque Deus está construindo a tua vida todos os dias. Então você pode levar uma pancada aqui, outra pancada ali, não se desespere. Se eles quebrarem alguma coisa, Deus vai lá e reconstrói. Tudo o que você tem que fazer é permanecer firme em Deus.
E o jejum vai nos ajudar. Eu tenho falado sobre o jejum, eu não sei se você viu, mas eu já fiz 2 lives sobre isso. Eu fiz ontem, sabe? Eu fiz hoje, eu fiz inclusive ao vivo a live hoje, falando sobre o jejum poderoso, porque eu acredito no poder do jejum. Você não tem ideia como eu já explorei essa prática espiritual no sentido de, em momentos de grande batalha, sabe, de eu me colocar em jejum e em oração. Eu acredito com toda a força do meu ser que o jejum é muito poderoso. O jejum e a oração, né? Porque só o jejum não funciona. Só, na verdade, funciona como, né, dieta, cuidado do corpo, essas coisas. Mas o jejum, para ele se tornar um jejum espiritual, ele precisa estar junto com a oração. É isso que amplifica o poder, né? É o jejum aliado à oração. Agora, a quarta coisa que vai ajudar você em um período de dor, em um momento de dificuldade, é lembrar a si mesmo que a dor vai passar. É como eu declarei, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas, as pancadas que a gente leva na vida duram um momento, certo? Você sabe quando que algumas lutas duram mais? É quando você faz uma coisa errada que não deveria fazer. Porque são 2 coisas diferentes. A dor de uma injustiça, certo? E a dor de algo causado pela gente. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa que não deve. Ela cometeu um crime, um exemplo, certo? Então, Deus perdoa ela? Perdoa, mas não isenta ela das consequências. As consequências ela vai ter que responder diante dos homens. Por quê? Porque é assim. Quando você é injustiçado, Deus te livra. Dura um momento essa dor quando você é injustiçado. Agora, quando você é o causador de algo, você fez uma coisa errada, Deus também te perdoa, porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso, certo? Jesus, quando nós pensarmos em Jesus, nós temos que pensar não só em salvação, mas em misericórdia. Sempre lembre disso. Quando eu pensar em Jesus, eu não estou pensando só na minha salvação, estou pensando também na misericórdia, no amor, na graça de Deus em meu favor. Só que a dor que você causa aos outros, a dor que é causada a outra pessoa tem uma consequência. E essa dura mais. É por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que não sejamos motivo de viver uma coisa assim a longo prazo por nossa culpa, por nossa imaturidade, por nosso desrespeito, entende? Então, lembre-se, a dor vai passar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O choro vai passar e a alegria vai nascer. Você vai enxugar as lágrimas, você vai cantar o hino da vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você não vai ficar para sempre nessa dor. Amém? Você não vai ficar para sempre. O Deus que luta por você está pleiteando nesse momento a tua batalha. Ele não vai te desamparar. Em nome de Jesus. Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Eu tenho um anúncio muito importante para dar para você. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Oração da vida extraordinária. Tá vendo aí? Tá? Deus me tocou de fazer 21 dias de oração e jejum por uma vida extraordinária. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, aqui tem várias áreas. A área espiritual, nós vamos orar, você vai escrever aqui, tá? A área familiar, a área financeira, a área emocional, os relacionamentos. Talvez você está brigado com alguém, ou você quer se acertar com alguém. A área da saúde, tanto saúde física quanto saúde emocional. E aqui justiça e livramento. Se você está no meio de um processo, você quer uma aceleração, ou você está querendo um livramento de Deus sobre algo, certo? Você vai escrever aqui. E aqui embaixo, você vai marcar os dias que você vai participar. Aonde que você consegue, tá, essa planilha aqui?
Você vai conseguir essa planilha lá no meu site, gratuitamente, www.vinicius07.com.br. Ah, eu não consegui baixar. Às vezes a pessoa lá tenta e não conseguiu. Pega uma folha em branco, tá? E pega essas 7 áreas aqui, ó. Essas 7 áreas. Bate um print aí, tá? Da tela. E você faz na folha em branco se não conseguir baixar. Mas é fácil de baixar, tá? Mas eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem. Daí você mesmo faz, tá? A oração da vida extraordinária. Nós vamos apresentar por 21 dias. Eu estarei em jejum. Se você não puder estar em jejum, fica tranquilo. Mas eu estarei em jejum durante os 21 dias. O meu jejum não vai ser total, vai ser parcial. Então vou fazer um período do dia de jejum. Talvez vou alternar também. Um dia eu fico sem doce. Outro dia eu fico sem uma coisa ou sem outra. Eu vou alternar durante os 21 dias. Porque eu já venho de um jejum de 7 dias, né? Então eu tenho que maneirar, mas eu irei fazer, ok? Muito bem. E se você quiser participar, começa segunda-feira. E eu gostaria de pedir a gentileza, né? Eu creio que Deus, como eu tenho dito, não nos conectou por acaso. Então eu gostaria que você compartilhasse, né, essa bênção que nós vamos começar na segunda-feira. Orar pela vida extraordinária, fazer nossos planos diante de Deus, orar e jejuar para que oposições espirituais sejam quebradas, para que vitórias cheguem, para que milagres sejam liberados. Eu creio em propósitos de oração, amém? Eu creio em propósitos de oração, eu creio e convido você, assim como Daniel ficou 21 dias orando e jejuando, nós vamos ficar nesse propósito e vamos ter respostas de Deus, eu creio. Amém? Então eu convido você a usar a sua fé. Esse é o momento de você usar a sua fé. Aí um detalhe, nesse propósito aqui da vida extraordinária, eu vou fazer uma coisa diferente. Olha o que eu vou fazer. As orações que nós temos aqui diárias, eu vou fazer elas de 15 minutos, tá? Talvez tenha algum dia que passe 1 minuto ou de menos de 1 minuto, não tem problema, mas eu vou reduzir. Por quê? Porque eu gostaria muito que você fizesse ao vivo essa oração comigo todos os dias. Fizesse ao vivo. É por isso que eu vou diminuir o tempo da oração para você poder dar tempo de ir para o trabalho, uma coisa assim. Ah, mas e se tiver um dia que eu não conseguir? Tranquilo. Um dia que você não conseguir, você ora depois, tá? Não tem problema. Não tem problema. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar com muita fé e vamos estar ao vivo juntos, tá? Às 6 e 7 da manhã e 18 horas, em ponto. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. É algo que Deus colocou no meu coração, vai movimentar muita coisa, vai ser uma grande bênção, amém? E você é nosso convidado, é convidado para estar com a gente aí, em nome de Jesus, amém? Muito bem. E amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville. Estarei orando no final do culto, inclusive, por pessoas doentes fisicamente e doenças emocionais, tá? Então, eu estarei orando amanhã. Amanhã, depois do culto, amanhã eu tenho uma palavra, gente, que eu estou preparando essa palavra. Essa palavra, eu tenho que me segurar para não chorar nela, sabe? Porque eu estou estudando as características de Jesus e eu vejo assim, o quanto às vezes a gente está distante, né? Como Jesus era e como a gente é. E amanhã eu vou compartilhar essa palavra. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Você é nosso convidado para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. E você é meu convidado para estar tanto no presencial quanto no online. Amém? Muito bem. Salmo 91. E deixa eu falar aqui rapidamente para você. Esses aqui são nossos devocionais, né? Os 2 devocionais juntos têm ao total 700 e poucas orações, né? Então vai te abençoar muito antes de você começar seu dia com a palavra de Deus, com direção de Deus para a tua vida. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Dê de presente para alguém, dê de presente, você mesmo faça os devocionais. Sabe, são 5 minutinhos para você fazer um devocional, com calma. Isso eu estou falando com calma, né? Mas vai fazer muita diferença na sua vida, muita diferença. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários, a dor vai passar e a alegria vai surgir. Escreve aí com fé, amém? Escreve com fé, a dor vai passar e a alegria vai surgir. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Consagramos a Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Estamos conectados numa fé, estamos conectados num Espírito só e cremos, Jesus. Invocamos o Teu nome, Jesus. Tu és o Cristo vivo, Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Tu és, ó Deus, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus que tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. Por isso, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as dores da vida, os momentos de dor, os períodos de dor, e Te pedimos, Senhor, traga livramento, traga restauração, traga mudança, e no nome de Jesus pedimos a justiça total de Deus e completa. Que toda injustiça caia por terra, que toda maldade caia por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito. Senhor Deus, cobre com o Teu sangue a vida dessa pessoa, cobre com o Teu sangue sua família, cobre com o Teu sangue o lar dessa pessoa e livra do mal, livra do laço de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, que caia por terra tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que vem contra essa pessoa, que não prospere. E eu oro também por toda pessoa, Pai, que tem sentido dores no corpo, dores nas juntas, nas costas. Jesus, Tu cura. A nossa fé está em Ti. Por isso oramos pela cura total e completa dessa pessoa e que as dores vão embora em nome de Jesus Cristo. Também eu oro por toda mulher que deseja engravidar. Senhor, Tu és um Deus em milagres. Toca na vida dela, toca na vida do seu cônjuge e opera um milagre nesse casal. Eu quero declarar um milagre de Deus sobre essa família, no nome de Jesus. E pedimos, nosso Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos uma boa noite de sono na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E recado importante. Segunda-feira eu vou começar o treinamento profético dentro da academia aqui no Global. É o módulo mais importante do ano e vai começar na segunda-feira. Para você que é meu aluno e você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, 6 da manhã. Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Viu? Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e até mais.